Você já ouviu aquela piada? Depois dos 40, o corpo começa a responder com atraso, principalmente quando mais se precisa dele. Pois é, quem riu disso com certo desconforto, talvez esteja passando, ou já passou, por esse tipo de situação. Mas calma, porque aqui a gente vai falar de um assunto sério, de um jeito leve. Afinal, todo casal que está junto há anos sabe que a intimidade muda. O tempo, os filhos, o estresse, as responsabilidades, tudo isso vai bagunçando a dinâmica e quando você percebe o clima entre vocês já não é o mesmo. E o que ninguém fala abertamente é o quanto a disfunção erétil pode entrar de mansinho e virar um problema grande. Não só no quarto, mas fora dele também. De repente, o toque some, a conversa esfria e a conexão começa a desfiar. Esse vídeo é para você, homem, que sente que algo mudou e não sabe como reagir. E para você, mulher, que nota que o parceiro se afastou e não entende o motivo. Vamos juntos entender o que está acontecendo, por que isso afeta tanto o relacionamento e, principalmente, como virar esse jogo a dois. Quando um homem começa a enfrentar dificuldades na ereção, o impacto vai muito além do físico. Ele sente como se algo dentro dele tivesse quebrado. A autoestima balança, a confiança diminui e um silêncio desconfortável começa a se instalar dentro do relacionamento. Muitos homens evitam falar sobre o assunto por vergonha ou por medo de parecerem menos homens. Eles começam a se afastar fisicamente para evitar a possibilidade de falhar novamente. Só que do outro lado, a parceira sente esse afastamento e, sem entender o que está acontecendo, pode pensar que o problema é com ela. Será que ele perdeu o interesse? Será que tem outra pessoa? Será que eu não atraio mais? É aí que mora o perigo. Quando ninguém fala, cada um começa a criar a própria narrativa. E aos poucos a intimidade vira rotina, o carinho vira obrigação e o desejo dá lugar à frustração. Esse cenário é mais comum do que se imagina, principalmente entre casais com filhos, entre os 35 e 50 anos, que vivem no meio da correria, tentando equilibrar trabalho, família e o pouco tempo que sobra para si mesmos. Mas aqui vai um ponto importante. Isso não é o fim do romance, nem do relacionamento. Pode sim ser um ponto de virada. E é sobre essa possibilidade de transformação que a gente vai falar agora. Sim, pode ser o início de uma nova fase, mais madura, mais sincera e até mais prazerosa. Problemas de ereção não precisam ser encarados como um fim, mas como um convite à reinvenção do casal. Porque quando existe carinho, respeito e disposição, esse desafio pode se transformar em um caminho de reconexão emocional e física. Muitos casais que enfrentaram isso juntos contam que depois da tempestade veio um tempo mais íntimo, mais verdadeiro. Eles redescobriram o toque, o olhar, as pequenas coisas que tinham se perdido no meio da rotina. Começaram a conversar mais, rir mais, se aproximar de um jeito novo. E o sexo voltou, com mais qualidade, mais conexão e menos cobrança. Essa transformação começa quando o casal entende que esse não é um problema individual, e sim um desafio compartilhado. É quando param de buscar culpados e começam a buscar soluções. E é justamente isso que a gente vai explorar a partir de agora. Por que isso acontece, o que está por trás desses sintomas e o que vocês dois podem fazer juntos para virar essa chave. E pode acreditar, é possível sim recuperar a energia, o desejo e o prazer, mesmo depois de anos de desgaste. Para entender como recuperar o desejo e a conexão, a gente precisa dar um passo atrás e perguntar: por que isso aconteceu em primeiro lugar? A disfunção erétil, principalmente depois dos 40, costuma ser multifatorial. Não é só uma questão de idade, nem apenas física. Na verdade, ela costuma ser o resultado de um acúmulo silencioso de hábitos, emoções e situações que vão desgastando o corpo e a mente. Vamos começar pelo corpo. Falta de exercícios, má alimentação, excesso de gordura abdominal, consumo exagerado de álcool e noites mal dormidas são inimigos diretos da saúde erétil. Tudo isso reduz a circulação sanguínea, afeta os níveis de testosterona e deixa o corpo em alerta constante. Agora, a mente. O estresse do trabalho, a sobrecarga com os filhos, a cobrança interna para dar conta de tudo e o medo de não atender às expectativas na hora H são gatilhos poderosos. E o pior, quanto mais o homem se preocupa com o desempenho, maior a chance de falhar. E tem mais. Muitos casais param de se tocar, de se elogiar, de brincar, de rir juntos. A intimidade vai sumindo, sem que ninguém perceba. E quando o sexo finalmente acontece, ele vem carregado de pressão e não mais de desejo. Tudo isso somado cria um terreno fértil para a disfunção.
Mas o que a maioria não sabe é que o corpo dá sinais muito antes. A questão é que a gente não foi educado para ouvir esses sinais. Mas agora que você entende o que pode estar por trás disso, é hora de quebrar algumas ideias erradas que atrapalham e muito a busca por soluções reais. Agora que já exploramos as causas e as emoções envolvidas, vamos direto ao que importa: como superar a disfunção erétil. A boa notícia é que, com as abordagens corretas, é totalmente possível reconquistar o desempenho sexual e o bem-estar no relacionamento. Aqui estão os métodos mais eficazes para combater esse problema de forma segura e natural. Mudança no estilo de vida. O primeiro passo é sempre a base da saúde: alimentação e exercício físico. Dietas balanceadas, ricas em vegetais, frutas e grãos integrais, ajudam a manter a circulação sanguínea em dia e a melhorar os níveis hormonais. O exercício regular, especialmente atividades aeróbicas como caminhada, corrida ou natação, tem um impacto direto na circulação e ajuda a reduzir o estresse, um dos maiores inimigos da ereção. 2. Terapias psicológicas. Muitas vezes o problema de ereção está mais relacionado ao estresse, à ansiedade ou a questões emocionais do que a causas físicas. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, é uma excelente maneira de lidar com esses bloqueios mentais. Isso pode ajudar o casal a reconstruir a confiança e a intimidade, trabalhando juntos para resolver inseguranças. 3. Medicamentos e tratamentos médicos. Para casos mais persistentes, os medicamentos como o Viagra, Cialis ou Levitra são amplamente usados para melhorar o fluxo sanguíneo. Eles não são a solução definitiva, mas podem ser um suporte útil para restaurar o funcionamento físico enquanto o casal trabalha nas causas emocionais do problema. 4. Exercícios para o assoalho pélvico. Os exercícios de Kegel, que fortalecem os músculos do assoalho pélvico, são uma maneira excelente de melhorar o controle da ereção e a saúde sexual masculina. Além disso, ajudam a aumentar a resistência durante o sexo, o que pode ser especialmente útil para homens que lidam com a disfunção erétil. 5. Consultas com especialistas. Se a disfunção erétil persistir, é fundamental buscar orientação médica. Um urologista ou endocrinologista pode identificar causas subjacentes, como desequilíbrios hormonais ou problemas de saúde, como diabetes ou hipertensão, e fornecer tratamentos personalizados. Se tem uma coisa que atrapalha, e muito, a vida íntima dos casais, é a quantidade de mitos e tabus que envolvem a sexualidade masculina. A gente cresce ouvindo que homem de verdade não falha, que precisa estar sempre pronto, e que se não está com vontade, tem alguma coisa errada. Essa pressão absurda cria uma armadilha silenciosa. Vamos dar nome aos bois. Mito 1. Se ele não teve ereção, é porque perdeu o interesse na parceira. Fato. A ereção é um processo físico e emocional. Um homem pode amar profundamente sua parceira e ainda assim enfrentar dificuldades por cansaço, ansiedade ou outros fatores. Mito 2. Isso só acontece com quem está ficando velho. Fato. Jovens também enfrentam disfunção erétil, principalmente por ansiedade e uso exagerado de pornografia. A idade pode influenciar, mas não é o único fator, nem o mais decisivo. Mito 3. Se precisar de remédio, é porque fracassou como homem. Fato. Medicamentos são ferramentas, não muletas. E não são a única solução. O mais importante é entender o que está por trás do sintoma. Mito 4. É melhor não falar sobre isso. Fato. O silêncio só piora. Quando o casal conversa, o clima alivia, a cobrança some e a intimidade pode até renascer. Desconstruir essas ideias é o primeiro passo para abrir espaço para algo novo. Porque o que vem a seguir é entender como essa dificuldade sexual pode desencadear uma série de outras questões emocionais no relacionamento. O que começa como um problema físico, silencioso e isolado, pode aos poucos contaminar o clima do relacionamento inteiro. É como se um dominó caísse e levasse junto vários outros pilares da vida a dois. O primeiro dominó é o sexo. Claro, a frequência diminui, o contato físico vira algo tenso e o carinho começa a sumir. Mas logo o segundo cai. A comunicação. Os dois param de falar sobre sentimentos, sobre o que estão sentindo e começam a viver no modo automático. Depois vem o terceiro, a autoconfiança. O homem se sente insuficiente, a mulher se sente rejeitada. Ambos passam a duvidar de si mesmos e do relacionamento. E então, o mais perigoso, os mal-entendidos. Como ninguém diz o que está sentindo, cada um começa a tirar suas conclusões. E o que era um simples desafio de saúde se transforma em distanciamento afetivo real. Mas aqui vai o ponto mais importante.
Esse efeito dominó pode ser interrompido a tempo. Quando um dos dois percebe o que está acontecendo e tem a coragem de puxar o freio, algo novo pode começar. E é exatamente isso que o próximo capítulo vai mostrar. Um plano prático e possível para virar o jogo juntos. Chegou a hora de falar do que realmente pode mudar tudo. O Plano R, um caminho prático, simples e poderoso baseado em 3 pilares: recarregar, redescobrir e reconectar. 1. Recarregar o corpo e a mente. Antes de qualquer coisa, é preciso dar um reset no sistema. Isso significa cuidar da saúde de verdade. Melhor. Testosterone, diminuir o álcool, mexer o corpo com exercícios simples, melhorar a alimentação. Parece básico? E é mesmo. Mas a verdade é que não existe vitalidade sexual sem vitalidade geral. Quando o corpo começa a funcionar melhor, a mente relaxa e o desejo começa a voltar naturalmente. 2. Redescobrir o prazer fora da cama. Muito antes da cama, existe o toque, o flerte, as brincadeiras bobas, os elogios despretensiosos. Aquele clima que vocês tinham no começo não precisa ter morrido, ele só ficou adormecido. Uma caminhada de mãos dadas, um jantar sem celular, um beijo demorado no meio da tarde. Tudo isso reacende o fogo sem pressão. Aqui vale uma dica: não tente consertar o sexo logo de cara. Conserte o clima, o resto vem. 3. Reconectar como parceiros de verdade. Esse é o passo mais transformador. Conversar de forma honesta, sem cobranças, sem acusação. Só abrir o jogo, contar o que sente, ouvir o outro, rir junto das dificuldades e lembrar que vocês estão do mesmo lado. Quando o casal entra nessa jornada juntos, algo mágico acontece. A cumplicidade aumenta, o medo diminui e o corpo responde. É como apertar um botão de reinício emocional e físico. E o mais legal, não precisa ser perfeito, só precisa começar. Superar a disfunção erétil e as barreiras emocionais não é uma tarefa simples, mas é totalmente possível. E mais importante, pode ser o início de uma nova fase no relacionamento. Quando ambos os parceiros se comprometem com o processo de cura, seja físico ou emocional, o vínculo que eles criam pode ser ainda mais forte do que antes. Depois de trabalhar na saúde física, emocional e no restabelecimento da comunicação, o casal começa a experimentar o prazer de uma intimidade sem pressões. Não se trata mais de resolver um problema, mas de construir algo mais profundo e satisfatório. Esse novo espaço no relacionamento permite que o sexo se torne uma expressão genuína de afeto, sem expectativas irrealistas. Ao mesmo tempo, é fundamental entender que a recuperação não é linear. Existem altos e baixos, momentos de frustração e de crescimento. No entanto, o casal que entende que está junto nessa jornada vai perceber que a cumplicidade e o amor são mais importantes do que qualquer desempenho no quarto. O futuro do relacionamento vai depender de como cada um se dedica a manter a conexão emocional, a cuidar da saúde e a ser transparente sobre os sentimentos. O sexo vai voltar mais verdadeiro, mais natural e provavelmente mais satisfatório do que nunca. E o mais importante, vocês estarão mais unidos do que nunca. Superar a disfunção erétil é uma vitória importante, mas o verdadeiro desafio está em manter o relacionamento saudável a longo prazo. Após a fase inicial de reconexão, é essencial continuar nutrindo a intimidade e o vínculo emocional. Aqui estão algumas dicas para garantir que vocês continuem caminhando juntos, com prazer, amor e cumplicidade. 1. Comunicação contínua. A comunicação não deve terminar quando o problema da ereção for resolvido. Pelo contrário, ela precisa ser constante e aberta. Continuem falando sobre o que cada um sente, sobre as necessidades, medos e desejos, sem medo de se expor. Não deixe o sexo ser uma obrigação. O sexo não deve voltar a ser uma pressão. Continue abordando-o com naturalidade, brincadeiras e diversão, sem a expectativa de desempenho. Permita-se explorar o prazer de novas maneiras, com paciência e sem cobrança. 3. Cuide da saúde física e emocional. A saúde física continua sendo fundamental para o bem-estar sexual. Manter uma alimentação saudável, praticar exercícios e evitar o estresse é imprescindível. Além disso, o apoio emocional entre os dois deve ser constante, especialmente em momentos de vulnerabilidade. Redescubra novas formas de intimidade. Além do sexo, existem muitas outras formas de intimidade que fortalecem o relacionamento, como os toques diários, os gestos de carinho, o tempo de qualidade juntos e até novas aventuras que o casal pode viver. Manter o relacionamento saudável requer esforço contínuo, mas é justamente esse empenho mútuo que vai manter a chama acesa, mais forte, mais verdadeira e mais duradoura.
Um dos aspectos mais importantes quando se enfrenta a disfunção erétil é a dinâmica de apoio dentro do relacionamento. Quando um dos parceiros lida com esse desafio, o apoio do outro pode ser a chave para a superação. A solidariedade e a compreensão podem aliviar a pressão e ajudar a restaurar a confiança, não apenas no corpo, mas também no relacionamento. 1. Empatia e paciente compreensão. O parceiro que não sofre com a disfunção erétil deve entender que não se trata de um defeito de caráter, mas de um problema de saúde que pode afetar qualquer homem. Demonstrar paciência e empatia é fundamental para que a pessoa que enfrenta a dificuldade se sinta amada e aceita, sem pressões. 2. Evite críticas e culpa. Evitar críticas ou a sensação de culpa é essencial. Ao invés de mostrar frustração, o parceiro deve criar um ambiente seguro onde se pode falar abertamente sobre os sentimentos, sem medo de julgamento. A culpa nunca deve recair sobre o outro. 3. Estímulo ao diálogo e a busca por soluções. O apoio emocional também significa incentivar o diálogo aberto e, se necessário, buscar ajuda profissional juntos. Isso pode ser feito com visitas a especialistas, terapeuta de casal ou médicos. A chave está em resolver o problema juntos, como uma equipe, sem culpas ou ressentimentos. 4. Redescobrir a intimidade juntos. O apoio também envolve relembrar o que fez o casal se apaixonar: o toque, o riso, os pequenos gestos de carinho. Redescobrir a intimidade de forma gradual e sem pressões é um pilar para que ambos se sintam conectados emocionalmente. O processo de cura é muito mais eficaz quando o parceiro se torna um aliado e companheiro em cada passo do caminho, tornando o relacionamento mais forte e resiliente a longo prazo. Quando a disfunção erétil aparece no relacionamento, muitas pessoas sentem que o futuro da relação sexual está comprometido. A ideia de que isso é o fim da linha para a vida íntima do casal é uma das maiores armadilhas emocionais que podem surgir nesse momento. Porém, é importante entender que a disfunção erétil não é uma sentença final, mas sim um desafio a ser enfrentado juntos. 1. Encarar o desafio como uma oportunidade. A primeira mudança de mentalidade importante é perceber que a disfunção erétil não define a relação. Em vez de ver isso como algo permanente e irreversível, o casal pode tratá-lo como uma oportunidade para renovar a intimidade, explorar novas formas de prazer e resgatar a conexão emocional. Superar esse desafio juntos pode, na verdade, fortalecer ainda mais o relacionamento, criando uma base de confiança e cumplicidade. 2. Adaptar-se à nova realidade. A vida sexual pode mudar, mas não precisa acabar. Isso significa adaptar-se à nova realidade, sem pressões ou cobranças. É hora de descobrir novas maneiras de se conectar e explorar o prazer fora dos padrões anteriores, como, por exemplo, focar mais no toque, no carinho e em momentos de proximidade emocional. 3. Transformação e crescimento. O que muitos casais descobrem é que, ao superar esse obstáculo, a relação se torna mais profunda e significativa. A superação conjunta fortalece a parceria e a resiliência emocional do casal. E o sexo, mesmo que demore um pouco para se recuperar completamente, pode se transformar em uma nova e mais rica experiência. A disfunção erétil pode ser o momento que o casal precisava para se reinventar, provar que são mais fortes do que qualquer desafio e provar que o verdadeiro vínculo vai muito além da performance sexual. A disfunção erétil pode afetar profundamente a autoconfiança masculina, uma vez que a performance sexual muitas vezes está atrelada ao senso de identidade e virilidade do homem. Quando o problema surge, é comum que ele se sinta envergonhado, incapaz ou inadequado, criando um ciclo de autocrítica que só piora o quadro. No entanto, é possível recuperar e fortalecer a autoconfiança, e este processo é fundamental para a superação do problema, entendendo a causa da perda de autoconfiança. A perda de ereção pode ser vista, especialmente nos primeiros momentos, como um reflexo de falha pessoal. No entanto, é crucial entender que a disfunção erétil tem diversas causas, físicas, emocionais e psicológicas. Ao separar a ideia de falha pessoal da realidade de um problema de saúde, o homem pode começar a liberar-se da culpa e da vergonha, o que é o primeiro passo para restaurar sua confiança. 2. Trabalhando a autoaceitação. Recuperar a autoconfiança exige um trabalho contínuo de autoaceitação. Isso significa ser gentil consigo mesmo e entender que a saúde sexual pode ser afetada por múltiplos fatores. Procurar ajuda, seja com médicos ou terapeutas, e ser honesto sobre as dificuldades pode aliviar o peso emocional da situação.
3. Práticas para melhorar a autoconfiança. Exercícios de respiração e meditação, por exemplo, ajudam a controlar a ansiedade. Fortalecer o corpo com uma alimentação saudável e a prática regular de atividades físicas também contribui para restaurar o senso de controle e segurança no próprio corpo. Além disso, a comunicação aberta com a parceira sobre os desafios e o apoio emocional mútuo são vitais para reconstruir a confiança do homem e manter o relacionamento saudável. A recuperação da autoconfiança não é apenas sobre o sexo, é sobre reconectar o homem com sua essência, sua autoestima e sua relação com a parceira. Agora que você entende como a disfunção erétil pode afetar não só a vida sexual, mas também o relacionamento como um todo, é hora de dar o próximo passo. Lembre-se de que, em primeiro lugar, não há vergonha em buscar ajuda, seja com mudanças de estilo de vida, terapias ou tratamentos médicos. O que importa é que você e seu parceiro estão dispostos a trabalhar juntos para superar esse desafio. Este processo de transformação é uma oportunidade de fortalecer o vínculo emocional e redescobrir o prazer de se conectar de formas mais profundas. Não espere até que o problema se torne uma crise. Inicie a mudança agora. O segredo está em começar a conversar abertamente, cuidar da saúde física e emocional e buscar o apoio adequado se necessário. Então, o que você está esperando? Não deixe que o silêncio e a vergonha tomem conta do seu relacionamento. Dê o primeiro passo com coragem e confiança. O seu relacionamento merece esse cuidado e o futuro sexual de vocês pode ser mais vibrante e satisfatório do que nunca. Vamos juntos nessa jornada de reconexão, porque no final das contas, o amor e o desejo podem ser revividos. O futuro está em suas mãos.